Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Laísa Sobrinho, sou psicóloga clínica, terapeuta haitiana em formação no Centro MV em Niterói, no Rio de Janeiro. Tenho mais de 7 anos de formada e estou numa formação dentro de uma abordagem da psicologia. Basicamente o que o Reich estudou e trouxe e falou é sobre relações. Então, eu ando vendo muitas coisas no Instagram, principalmente sobre coaches de relacionamento, sendo gente que é terapeuta, quem não é terapeuta também, de como as pessoas devem se relacionar, sabe? Dinâmicas, arquétipo da Cleópatra, se o cara funciona de tal maneira, faça x, y coisas e aí isso vai surtir efeito. Gente, não. Toda essa dinâmica, né, quase que de um manual de instruções de como se relacionar, tudo isso é não relacional, sabe? A gente não tá olhando para aquela pessoa como ela é, a gente não tá olhando para aquela pessoa com a forma como ela funciona, a gente não tá nem olhando para aquela pessoa se aquilo que ela tem para oferecer, se de fato é aquilo que eu quero para minha vida. E aí deixa de ser relacional quando eu acredito que aquele outro que eu estou procurando é um outro que vai tapar o meu buraco, é um outro que vai ocupar ali um espaço que tem a ver com a minha relação familiar. Então, assim, como é que eu me entrego para as relações? Eu me entrego. Como é que eu construo os meus afetos? Será que eu construo? Como é que eu mantenho e alimento tudo isso? Eu acho que são perguntas, assim, cruciais para a gente entender por que às vezes dá certo e por que às vezes não dá certo, né? E aí a gente vem vendo uma cultura, entre muitas aspas, né, de que você não pode dizer o que você sente. Você não pode escrever uma mensagem para falar que você sente uma saudade. Porque o outro, como é que o outro vai me julgar? Como é que o outro vai entender isso, né? Então as pessoas começam a ficar se reprimindo. Às vezes a pessoa está sentindo e a pessoa não está expondo. Porque se eu expor, aquela pessoa vai fugir de mim. Se eu expor, eu sou emocionado ou emocionada. Então, assim, e aí fica cada vez mais um joguinho, sabe? Um jogo isso é péssimo. Quando a pessoa fala, faça o quente frio, né? E a dinâmica que fala assim, mande flores pra você mesmo, pro outro sentir ciúme. Eu fico tipo, como assim? Por que isso, gente? Tem um ponto que eu acho assim bizarro, que é os homens gostam de caçar. E aí a mulher tem que ser presa? Como assim? Não, gente, a gente não tá aqui pra isso. E nas relações que não são hétero? Quem é que caça quem? Isso não faz o menor sentido, sabe? Eu acho que o importante é a gente olhar assim, qual é o meu funcionamento? O que eu quero nessa vida? O que eu tô buscando, né, nessa pessoa? O que essa pessoa tem pra me oferecer? Isso faz sentido pra mim ou não faz? Quais são as qualidades e os defeitos dessa pessoa? Eu quero lidar com os defeitos porque eu não posso tentar mudar essa pessoa. Se ela funciona daquele jeito, ela não tá em terapia, ela não vai tentar olhar para aquilo que ela tá fazendo, que para ela pode ser uma coisa muito ok, mas para mim pode não ser. Qual é a minha participação nisso, né? Então, eu acho que todo esse processo de relação, sabe? A gente precisa muito entender como é que são as nossas relações na família. Como é que eu fui criado, como é que foi entregue o afeto, o amor, como é que a comunicação, ela acontecia, ela não acontecia, eu sou a pessoa que eu costumo receber mais, me dou menos, ou sou a pessoa que não dou nada, mas também não quero entregar nada, e não quero receber nada, mas aí eu quero ter alguém para não morrer sozinho, sabe? Tem muitas nuances e que a gente precisa entender que, assim, não dá para ter manuais, né, de pessoas, de como se relacionar com pessoas, porque tudo isso é não relacional. Eu não tô olhando pro que tá aqui, ó, na minha frente. Não olho porque eu acho que se eu fizer de tal maneira vai ser mais fácil, né? Caminho mais fácil, caminho mais difícil. A pessoa vai pelo mais difícil, porque o mais fácil tá aqui e às vezes as pessoas ignoram. Isso é o que a gente faz geralmente com tudo na vida, né? Então, assim, essa dinâmica, ela tá cada vez mais crescendo. Que eu vejo de vídeos de coach, vejo vídeos de pessoas, né, buscando formas mirabolantes de se relacionar. Gente, isso não é relação, sabe? Isso é qualquer coisa para vender, enfim, e fazer as pessoas caírem ali no conto do vigário, porque você vai manter um personagem até quando? Você vai fazer essa dinâmica pro resto da vida?
Porque se você começa de uma forma e depois você se transforma em outra, essa relação vai acabar. Vê a pandemia, como é que foi a pandemia? Não tem a ver com essa coisa dessa dinâmica, mas a pandemia, quando as pessoas precisaram conviver entre si, a grande maioria das relações romperam, se separaram, né? Por quê? Porque as pessoas vivem cada um por si, Deus por todos. Quando vem uma doença que faz todo mundo estar junto, né? Interagindo 24 horas por dia, a pessoa para e olha e fala assim, caraca, com quem que eu tô esse tempo todo? Como é que eu nunca percebi que fulano, Beltrano funcionava assim? Não, dá ruim. Aí dá pra ruim. As pessoas se separavam. Foi muitas separações na pandemia. Então, assim, muitas pessoas se anestesiando, muitas pessoas bebendo pra caramba pra conseguir dar conta da angústia que estavam sentindo ali com todo o contexto, não só dentro da relação familiar, mas fora também, né? Não querendo entrar em contato com os próprios desafios, com as próprias dores. Então, assim, a gente precisa entender de que forma a gente funciona nesse mundo, sabe? Como é que eu me entrego? Como é que eu recebo? Isso, eu acho que é a dinâmica principal que a terapia haitiana trabalha, sabe? Como é que eu construo os meus afetos e as minhas relações? Como é que eu me entrego para isso? Até que ponto o meu encouraçamento, né, que para Haiti é as nossas tensões musculares que foi se desenvolvendo ao longo da nossa vida como uma defesa, até que ponto isso me impede de sentir e de me entregar? Então, assim, é muito mais profundo, sabe? É muito mais intenso, é muito mais difícil do que você fazer uma receitinha de bolo de como eu devo me relacionar ou não com o outro. Então é isso. Espero que a gente possa refletir um pouquinho a partir disso, né? Quem tá numa dinâmica difícil, que possa procurar ajuda e possa conseguir se entender. Para eu conseguir estar com o outro, eu preciso entender o que se passa dentro de mim, sabe? O que dá e o que não dá, o que eu quero e o que eu não quero. E não botar o outro como um tapa-buraco de algo que eu preciso tratar e olhar e enxergar e eu não consigo, e eu acho mais fácil tamponar aquilo ali. Não é. Não é. As relações vão acabar, as pessoas vão estar infelizes, o sexo vai ser uma merda, desculpa o termo, mas é isso. As pessoas precisam se conhecer, se perceber antes de estar numa relação com outra e saber se aquilo ali faz ou não sentido para elas. Tá bom? Espero que a gente possa trocar ideias. Quem quiser pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer, tá bom? Beijo, beijo.